com os irmãos. Estávamos ali no congresso das irmãs do setor 22, do pastor Deusdete, da Coaxetuba. Deus manifestou uma glória tremenda lá. E, para a glória do Senhor, 13 almas foram alcançadas. E viemos comentando, né, irmão Cláudio, o que Deus tem feito. Difícil estar em São Paulo, a gente viaja muito. Por bondade e misericórdia, temos agenda até o 4º sábado de novembro de 2013. Tem muita coisa aí pela frente. Amanhã estou pregando congresso de missões à tarde e à noite no encerramento da festa das irmãs, lá no setor 49. E Jesus, Ele vai nos abençoando e nós vamos dando glória e rompendo a fé. Acredito, pastor, você, que Deus tem algo especial para nós. Deus abençoe a sua vida, essa comitiva de obreiros, a cada um que aqui está, sempre por esse carinho, a forma que você sempre nos recebe, tanto aqui como na congregação onde o Kleber, o Denner congrega, Jardim Ouro. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, abra vossas Bíblias, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus no capítulo 15. Se você quiser se pôr de pés para ler comigo, aí depois você vai receber a bênção sentado. Para fazer o comentário, não quis te deixar de pé se cansando, para você ficar bem disposto para dar bastante glória com aleluia. Coisa boa é glorificar o nome do Senhor. Coisa boa é nós podemos adorar a Deus, porque nós temos a liberdade para isso. E eu acredito que Ele tem algo especial para nós nesta madrugada de hoje. Aleluia. Capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus, porque os evangelhos não é de Mateus, não é de Marcos, não é de Lucas, não é de João. Os evangelhos são de Jesus Cristo. Capítulo 15 e o verso de número 25 apenas. Glória a Deus. E ela chegou e adorou. Ou em alguma outra versão tá: a mulher veio e adorou de joelhos. Podemos assentar, meus queridos. Glórias ao Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, capítulo de número 15 do Evangelho, aqui onde Mateus está como narrador, nos mostra histórias gloriosas que o nosso Deus Todo-Poderoso permitiu que viesse a ser escrito. Sabemos bem que o Evangelho que escreveu Mateus inicia-se mostrando a genealogia, e no capítulo 2 a visitação dos magos quando Jesus nasceu. O capítulo de número 3 nos mostra João Batista quando ele prega no caminho. O capítulo de número 4 mostra a tentação de Jesus no deserto. Do capítulo 5 ao capítulo 8, Jesus ele decide subir ao monte. E quando Jesus subindo então ao monte, a Bíblia diz que é momento de ensino, momento de discipulado. Jesus ele sobe com os discípulos para o monte no capítulo 5. E nessa subida para o monte, Jesus ele orienta, Jesus ensina, Jesus exorta, e Jesus fala a respeito de muita coisa. Ele fala a respeito do sal da terra, a luz do mundo. Ele fala de cumprir a lei, ele fala de homicídio, de adultério, de vingança, de divórcio, de juramento. Jesus ele ensina os discípulos que tudo aquilo que for falado é necessário, que eles na vida deles eles venham cumprir tudo no pé da letra. A gente não vê nenhuma cura do capítulo 5 até o capítulo de número 8, a gente vê só um momento de ensinamento e discipulado. É um momento que os discípulos estão aprendendo, estão adquirindo então aí sabedoria, e estão alcançando agora algo muito especial e glorioso da parte de Deus para a sua jornada, porque quando eles se tornam apóstolos, então agora eles vão ser mensageiros, vão ser aqueles que vão levar a preciosa e poderosa semente. O momento de discipulado é um momento de aprendiz, é um momento de capacitação,
é um momento de orientação, é um momento de conselho. E no capítulo de número 8, agora eles já estão formados, já estão com a sua mão o diploma, aonde Jesus, ele aprova cada um deles. E no capítulo 8, quando Jesus ele desce do monte, a Bíblia diz que um leproso ele vem correndo na direção de Jesus. Aquele leproso ele entra para fazer uma revolução, para que uma mudança venha a ser realizada, porque no tempo de Jesus tinha tipo de 53 tipos de lepra diferentes. Tinha lepra que a pele se enegrecia, tinha lepra que causava bolhas com água, tinha lepra que a perna ia se decompondo, a pele ia caindo, a carne ia se decompondo. Tinha tipos de lepra que arrancava as unhas, tinha lepra que nem um cabelo nem pelo ficava sobre o corpo, tinha alguns tipos de lepra que se formava e ficava caroço sobre o corpo, e se coçasse ela, aquela lepra soltava um líquido, e onde o líquido caía, tornava-se leproso. Então, qualquer tipo de lepra no tempo antigo era uma doença contagiosa, e aquele que tinha lepra, ele tinha que ficar destacado da sociedade. Por exemplo, um pai de família que era catado por lepra, quando a enfermidade vinha sobre a sua vida, ele tinha que deixar os seus filhos, ele tinha que deixar a sua esposa, ele tinha que deixar o seu lar. Agora ele não pode mais interagir com a sociedade, agora ele não pode mais ficar junto com a comunidade, ele não pode mais ir na sinagoga. Se tiver algum encontro, ele não vai participar até então. A Bíblia diz que ele era examinado pelo sacerdote, e depois de ser examinado, então, tal leproso, ele tinha que sair e ficar destacado. Ele não podia ficar junto com a família, junto com os filhos. Imagina que momento trágico era esse: o filho se despedindo do pai que está com lepra, aquele que tinha que se afastar por causa do problema. Ele era discriminado, ele era colocado de lado, ele era agora esquecido por todos, porque a lepra era uma enfermidade que era terrível na época. Aí então, no capítulo de número 8, os leprosos naquele tempo não tinham o que tem hoje. Hoje em dia a tecnologia, os recursos fazem tudo se transformar mais fácil. O remédio, a medicina faz com que a pessoa venha alcançar um tratamento, venha alcançar um remédio, venha alcançar um alívio para a sua cura. Naquele tempo antigo não tinha um leprosário como tem nos dias de hoje. Naquele tempo antigo, o povo que era catado com a enfermidade como essa, ele tinha que sair, ele tinha que ficar fora, ele era uma pessoa agora esquecida, jogada para o canto. E no tempo antigo, então, dentro desses tipos de lepra, um leproso ele se escondia nas cavernas, ele não podia ficar mais na cidade. E quando ele passava próximo onde tinha uma multidão, ele tinha que passar distante, batendo no seu peito e dizendo que era leproso. Ele tinha que usar uma roupagem, uma vestimenta, aonde identificava então o seu problema. Era um grau de vergonha, era um problema terrível. Mas a Bíblia diz que quando este leproso ele viu Jesus chegando, ele foi de encontro ao Senhor. No capítulo de número 8, a Bíblia diz que ele corre de encontro a Jesus. Ele não olhou para as pedras que iam atirar, ele não olhou para quem ia perseguir, nem para quem ia falar alguma coisa. Se você for ver na Bíblia, no capítulo de número 3 do livro de Filipenses, e no versículo de número 12, ali nos mostra que o apóstolo Paulo diz que nós temos que olhar para as coisas que estão para frente, adiante de nós, e deixando para trás tudo aquilo que não nos pertence. Se você olhar para frente nesta madrugada, a vitória de Deus vai ser certa na tua vida, e o nome dele vai ser adorado. Aquele leproso ali, quando ele passa correndo, tem muitas pessoas que estão olhando ele. E no tempo antigo tinha pessoas que eram boas na mira, seguravam nas suas mãos aquelas pedras de ponte aguda, é aquela que quando joga bate na cabeça, o local é certo. Tem pessoas que se armam com pedra e fica só esperando alguém passar para querer derrubar, para querer matar. Mas eu quero te dizer, se você olhar para um ponto seguro, a pedra não vai te atingir, e a glória de Deus vai invadir a tua vida. Eu vejo esse leproso pregando dentro da caverna, porque teve 10 leprosos dentro da história que até então eles alcançaram cura. E quando Jesus passou de distante, eles começaram a clamar dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode nos tornar limpos agora. À distância, Jesus levanta a mão e os 10 leprosos é curado. Esse leproso, ele não quis ficar isolado no problema. Ele não aceitou ficar dentro daquela caverna trancado. Ele falou: não, eu não aceito ficar aqui, porque a caverna que ficava leprosos no tempo antigo, você sentia cheiro de morte. Tinha leprosos que se entregavam no problema ali e não tinha nada que tirava eles dali de dentro. Ali dentro você via restos mortais de pessoas que foram comidas pela lepra.
Mas teve um leproso corajoso, que ele começou a pregar dentro da caverna. Olha, se eu sair daqui e encontrar com Jesus, ele vai mudar minha história. Aqueles 10 leprosos foram curados, eu também vou alcançar minha cura. Tem pessoas que se isolam diante de problema, tem pessoas que ficam presas diante de um problema, e ela acha que não tem saída, que não tem solução. É por causa disso que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, e no versículo 2, que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da fé. Se você olhar para Ele nessa madrugada, você vai alcançar a tua vitória, você vai alcançar a tua bênção. Quem vem aqui para olhar para Jesus, deixa eu ver. Levanta a tua mão aí para mim, fica em nome de Deus. Porque por aí tem gente que quando fala de encontro de vigília, de encontro de propósito, ele vai para querer encontrar com outra pessoa. Hoje em dia tem muitas vigílias por aí que é encontro de namorado, é encontro de amigo, e se torna um negócio terrível. Deus que fica andando até pelo lado de fora, nem entra para dentro. Aí vai falar com o pai e com a mãe que estava na vigília. Eu não sei que vigília é essa. E só fica na carne. Agora aquele que vem para buscar a presença de Deus, sem dúvida. Está escrito em Provérbios, no capítulo 8, 17, que o Senhor fala: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Está escrito no livro de Jó, no capítulo de número 8 ali também. A Bíblia nos mostra de maneira clara que Jó fala: mas se tu de madrugada buscares ao Senhor e fores reto e puro, Ele restaurará a morada da sua justiça. Se você veio aqui buscar reto e puro, você vai alcançar nessa madrugada. Se você veio aqui para buscar da parte de Deus, tenha certeza que Ele tem para te dar, e o nome dele vai ser adorado na tua vida. A Bíblia diz de maneira clara que aquele leproso, quando ele chega até Jesus, 3 coisas que aconteceu que eu acho extraordinário. Tinha a lei de Moisés, e o povo obedecia. Com o leproso você não conversa, o leproso você não estende a mão e nem toca nele. A Bíblia diz que Jesus, quando esse leproso chega, a primeira coisa que Jesus faz é estender a mão. Segundo, conversa. Terceiro, toca para ele ser curado.